Com relação aos macronutrientes, né, tá um pouquinho apagado aí, mas basicamente eles ainda se dividem em dois grupos, que são chamados os macronutrientes primários. No caso, nós vamos ter o nitrogênio, o fósforo e o potássio, certo? Não confundam fósforo com potássio. Geralmente o pessoal quer dizer que o P é o potássio, mas o P é o fósforo, certo? Porque antigamente era escrito fósforo com pH, igual se escrevia farmácia, né? Então aqui é fósforo e aqui potássio, certo? E nós temos aqueles macronutrientes secundários, que é o cálcio, está um pouquinho apagado aqui, o magnésio e o enxofre, certo? Certamente vocês já devem ter visto esse termo, NPK. Na verdade, o NPK é um adubo mineral, cujo na sua composição estão presentes nitrogênio, fósforo e potássio, né? E certamente vocês já ouviram, ou devem ter ouvido, ou então certamente vão ouvir o seguinte questionamento. Qual o melhor NPK? Depende. Tem uma série de formulações, certo? Mas o que a gente vai aprender aqui é adequar a quantidade de nitrogênio que a planta precisa, levando em consideração o tipo de adubo que vai ser utilizado, assim como a gente vai aprender a quantificar a quantidade correta de fósforo que deve ser aplicado, levando em consideração dois pontos: a quantidade de fósforo que a planta precisa e a quantidade de fósforo que já existe no solo. Assim como dessa forma a gente vai fazer com potássio, certo? Então, a nossa disciplina, esse restante de disciplina vai focar principalmente nesse aspecto da gente quantificar a quantidade de nutrientes necessário para o bom crescimento e desenvolvimento da planta, levando em consideração com o que já tem no solo, certo? De modo geral, nós fazemos recomendação para nitrogênio, que é a chamada adubação nitrogenada, para fósforo, que é a denominada adubação fosfatada, para potássio, que é a denominada adubação potássica, certo? Com relação a cálcio e magnésio, geralmente eles vão em quantidade suficiente para a maioria das culturas na aplicação do calcário, certo? E aí, caso não venha a atender a necessidade da planta, muitas vezes o que, é que a gente faz? Quando a gente for fazer uma adubação com nitrogênio, a gente procura um adubo com nitrogênio, que além de nitrogênio tenha cálcio. Isso é muito comum na cultura do tomate, que ele demanda bastante cálcio. Quando a planta fica deficiente de cálcio, ela externa isso no fruto, num distúrbio fisiológico chamado de podridão apical, que o fundo do tomate, do fruto do tomate, ele fica escuro, certo? Com aspecto de que está podre, mas na verdade é deficiência de cálcio. Por isso que além do cálcio ir no calcário e no magnésio na cultura do tomate, quando eles forem fazer adubação nitrogenada, eles colocam um adubo chamado nitrato de cálcio, que ele tem nitrogênio e cálcio, certo? Da mesma forma do magnésio, existem alguns adubos que na sua composição, além de ter um desses três, também tem magnésio. Então, quando se faz adubação, na hora de se escolher o adubo, certo? Também tem que levar em consideração que ele possa vir a ter mais de um nutriente. E o enxofre? O enxofre, na natureza, ele vem da matéria orgânica, basicamente, certo? Para as plantas. Então, quando a gente tem um solo que tem... Aqui é um S, viu, gente? Está apagado, mas aqui é um S. Quando a gente tem um solo que o teor de matéria orgânica é muito baixo, muito provavelmente a gente vai ter deficiência de enxofre. Então, como é que a gente faz? Da mesma forma lá com cálcio. A gente vai procurar um adubo que tenha nitrogênio, mas que também tem enxofre. A gente vai procurar um adubo que tenha fósforo, mas também tem enxofre. Aí dessa forma a gente consegue fazer uma adubação nitrogenada, uma adubação fosfatada, uma adubação potássica, e de quebra a gente já consegue fornecer cálcio, enxofre e magnésio, além do cálcio e magnésio ainda aí no calcário, certo? Por isso que a gente não vai falar de adubação com cálcio, adubação com magnésio, adubação com enxofre. É só você saber escolher o adubo, certo? Que de quebra ele já vai levar mais um ou dois nutrientes a mais. Com relação aos micronutrientes, certo? De modo geral, a gente encontra eles no solo, porque a quantidade exigida pelas plantas é muito pequena, certo? Então, de modo geral, eles estão ali. Só que muitas vezes essa quantidade é insuficiente,
ou então você trabalha num sistema muito intensivo naquele solo, certo? Que vai demandar uma reposição desses micronutrientes. No Brasil, o problema que a gente tem, aliás, no Brasil, é basicamente com esse rapaz aqui, o boro, certo? Com o zinco. Esse probleminha aqui que a gente tem por deficiência. E nós também temos problemas por excesso de ferro, certo? E de manganês em alguns solos do cerrado, certo? Então esses são os micronutrientes, é o cloro, o manganês, o boro, o zinco, o ferro, o cobre, o molibdênio e o silício eu coloquei aqui até com um asterisco, porque alguns autores consideram eles como nutrientes essenciais, né? Porém, tem outros que já dizem que não são, porque se você retirar ele da planta, do solo, aliás, do meio de cultivo, a planta vai conseguir crescer e desenvolver, certo? No caso do silício, ele é interessante porque ele melhora a arquitetura da planta, certo? As folhas ficam mais rígidas, a planta consegue fazer um melhor uso da radiação solar,